Livro do profeta Daniel, capítulo de número 10. Nós temos aqui 21 versículos, contudo, nós vamos ler somente o verso de número 11. Daniel, capítulo de número 10, verso de número 11. Mesmo assentados, nessa noite que o Senhor nos preparou para juntos aprendermos da verdade dele. Já fomos edificados com as orações, com os louvores pelo coral, pelo tempo de intercessão. Já fomos abençoados com a oportunidade de dizimar e ofertar. E agora o Senhor há de nos edificar, exortar e consolar por meio da sua palavra. Vamos ler todos juntos o verso de número 11. Vamos lá? Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé, tremendo. Quando você olha, então, para esse livro de Daniel, um livro que eu chamo de o Apocalipse do Antigo Testamento, por causa das suas visões, é um livro que mais fala, apesar de Isaías apontar algumas coisas, o livro de Daniel é um livro extremamente profético, é um livro com nuances apocalípticas, escrito num tempo de perseguição, tempo de sofrimento do povo judaico, e ele é escrito por meio de histórias e de visões, e o autor procura explicar ao povo por que eles estão sendo perseguidos, e também os anima a continuar fiéis, ou eles os anima a perseverar nessa caminhada e nessa batalha, dizendo que chegará o tempo em que Deus acabará com o domínio dos gentios, e mais uma vez Israel será uma nação livre e independente. E esse livro ele se divide facilmente em duas partes. A primeira é a história a respeito de Daniel e de alguns dos seus companheiros que estão vivendo na Babilônia, para onde foram levados como prisioneiros. Eles continuam firmes na sua fé em Deus, obedecem às suas leis, e por isso Deus os salva do sofrimento e da morte. Basta que você lembre-se da história de Sadraque, Mesaque e Abdenego, aquele momento na fornalha, porque não se dobram diante de Nabucodonosor. Mas o texto também, o livro também vai nos falar das visões de Daniel. E essas visões falam e tratam de vários impérios. Esses impérios aparecem e depois desaparecem. É interessante essas visões de império, porque ao longo das eras é assim, quando você começa a observar os impérios grego, romano, e você vai otomano, você vai observando que eles emergem e desaparecem, emergem e desaparecem. Nós temos hoje uma hegemonia em alguns aspectos do Império Americano, mas que tem sido assolado, tem sido atacado por Rússia, por China, mas isso é um processo, um ciclo quase natural desses impérios. Eles vêm e eles vão. E Daniel profetizava novamente acerca disso. E essas visões vão deixar bem claro que os perseguidores serão derrotados e que a vitória final será do povo de Deus. Falar de Daniel, eu sempre, quando penso em Daniel, penso em José, né? Estou brincando que eu estou numa overdose de José, porque nós temos trabalhado muito esse tema ao longo desses últimos meses na Igreja Central, e eu quero compartilhar uma grande bênção com vocês acerca da Igreja Central. Você que tem orado por nós, você que tem nos auxiliado em oração, que é um projeto de revitalização ligado à Penha. Hoje pela manhã, em nosso culto, nós tínhamos 84 pessoas, entre crianças e adultos. Um trabalho que nós temos ali na área com crianças, um casal coreano que tem desenvolvido um ministério maravilhoso. Hoje a gente estava ali com quase umas 50 crianças, não eram crianças pequenas, pré-adolescentes. Nós já estamos pensando em como trabalhar essas crianças. Ontem um amigo me liga e fala assim: Roberto, é o seguinte, você tem algum trabalho social na igreja que você está ajudando? Eu falei, tenho. Você gostaria de receber 300 quilos de alimento? Eu falei, opa, que hora que é para buscar? Né? Ele falou assim, busca amanhã. Então amanhã nós vamos ter 300 quilos de alimento para a gente fazer cestas para distribuir para essas crianças.
sabe? É maravilhoso o que Deus tem feito. Deus é bom, continue orando por nós, continue derramando da sua graça. Quando tiver uma condição melhor, eu quero levar o coral, mas se o coral entrar, a gente tem que sair, né? Porque o espaço não é muito grande, mas Deus tem sido bom. Continue a orar, nos visite. Não precisa ser membro lá não, vai nos visitar, vai conhecer o projeto, vai almoçar com a gente no domingo. Todo domingo, queridos, nós damos almoço para aquelas crianças. É uma bênção. E a gente se pergunta, onde vocês conseguem dinheiro para o almoço? Não faz pergunta difícil, meus irmãos. Nem imagino, aparecem as coisas, nós somos... Hoje mesmo eu cheguei para a irmã, e aí, vai dar comida? Sei não, pastor. Mas Deus tem dado graça. Então, meus queridos, olhando para a vida de Daniel, eu me lembro de José, que também muito novo, é tirado da sua terra. São contextos diferentes, não é verdade? Mas ambos são escravos. Daniel vem de uma linhagem nobre. Podemos dizer que José também não era tão plebeu assim. Ambos são homens que Deus usa. Daniel através das suas visões e José através das interpretações. Ambos são levados à cúpula dos governos dos respectivos países onde estão. Ambos são alvos de inveja, alvo de cobiça. É muito interessante esse paralelo entre esses dois personagens. Sem querer forçar texto e nem nada, Deus nos ensina através dessas duas vidas. Mas, queridos, nessa noite, para nós pensarmos, e nós estamos falando sobre perseverança na oração, não é verdade? Perseverar na oração, pensa numa luta, pensa num combate. Na nossa vigília, chegou uma hora que o pastor Mauro falou assim, olha, se você quer orar em pé, se você quer orar sentado, se você quer orar de joelho, eu, querido, sou uma péssima pessoa para orar de joelho, porque eu sou capaz de começar a orar pelo Brasil e terminar no Cazaquistão, porque eu me distraio com uma facilidade horrorosa, então eu consigo orar melhor andando. Então, se você me vê andando por aí, não acho que eu fiquei maluco na hora da oração, não, é porque é a minha maneira de me concentrar, é a minha maneira de perseverar, porque a oração é um dos grandes desafios, é um dos grandes desafios que nós temos. Nós paramos, eu sou encabulado com a minha mulher tem uma capacidade impressionante de gostar de Netflix, eu não aguento 15 minutos, não é crítica não, amor, fica tranquilo aí. Então, ela consegue assistir séries, ela maratona em séries. Eu falo, você está assistindo aquele negócio do cavalo ainda? É, aquela do cavalo ainda. Eu já passei, já voltei, eu já dormi, eu já levantei. Eu falo, como é que você aguenta isso? Eu acho impressionante que os nossos adolescentes, e não é crítica adolescente, a geração deles, eles conseguem ficar horas jogando, né? O meu pequeno, o Pedro, se deixar, ele passa o dia inteiro na frente do computador, e ele conversa, ele ri. Eu falei, pronto, deu a louca no meu filho, ele está rindo na frente do computador, está jogando, e ele vem me contar o joguinho achando que eu entendo, é a pior coisa do mundo. Não sei se os netos de vocês fazem isso, os filhos, eles vêm contar, porque o personagem tal. Eu falei, Jesus, eu faço, que legal, sem nada, não sei nem para onde ele vai. Mas se deixar, ele é capaz de ficar o dia inteiro. Nós paramos na frente da televisão para assistir uma partida de futebol, não há críticas aqui. Eu só estou dizendo que o nosso coração é regido por aquilo que nos dá prazer. E oração, meus queridos, às vezes não dá nem prazer e nem ibope. Porque se você esperar que oração vai te dar palco, você está enrolado. Porque ninguém aparece porque ora não. Ninguém aparece quando alguém fala assim, meu irmão, eu queria muito convidar você para o ministério de intercessão. Mas não dá para cantar no coral não, pelo menos a gente aparece uma vez ou duas por mês. Pastor, não, intercessão não é para aparecer. E não estou dizendo que vocês estão aqui para aparecer, por favor, não quero brigar com vocês não. Então, você olha para essa realidade, as pessoas gostam de, às vezes querem palco, às vezes querem proeminência. Não, intercessor não tem proeminência. Não tem, esquece. Mas, quando você pensar em uma igreja forte e estruturada, essa igreja tem um ministério de intercessão forte. Não tem como negar. Não tem como dizer que não. Quando nós falamos sobre perseverança, nós precisamos entender clara e nitidamente, e é esse o tema da nossa palavra, que a consagração é o combustível da esperança. É isso.
consagrar, ser homens e mulheres consagradas, mas nem eu e nem você seremos homens e mulheres consagradas com a vida de oração do café, almoço e janta. E a vida de oração do café, almoço e janta é: Senhor abençoa o café, Senhor abençoa o almoço, Senhor abençoa a janta, e nada além disso. Esquece, meu querido, esquece, minha irmã, não vai acontecer isso. Mas quando eu olho para o texto, o nosso texto vai trazer algumas lições para nós. Normalmente nós pastores gostamos muito de consultar comentários e alguma coisa. Eu de uns tempos para cá, e eu respeito todos, eu decidi abandonar os comentários. Falei assim: Deus, não é possível que o Senhor não consiga falar alguma coisa para mim que os comentaristas, que o Senhor já não falou para esses comentaristas. E entenda, não tenho nenhuma crítica, eu tiro dúvidas, eu vou para o original, mas tem horas que eu paro assim e falo assim: Deus, o que é que esse texto aplica-se aos nossos corações? Como é que nós podemos transformar isso num arroz e feijão, numa sustância, como diria o pastor Jeremias, para que amanhã mude a nossa conduta e a nossa vida? Meus queridos, quando nós falamos de perseverança, eu vou dizer que a consagração é o combustível da esperança. Volte os seus olhos para o verso 1 até 6, que diz assim: no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejava, não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. No dia 24 do 1º mês, quando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro, puro de ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como de estrondo de muita gente. Quando eu olho para esse texto, meus queridos, a primeira coisa que vem ao meu coração, e a lição que nós precisamos extrair dessas palavras é que a consagração é uma condição essencial para a manifestação da revelação de Deus para a sua vida. Eu não estou falando de uma revelação extra-bíblica, nós não precisamos de nenhuma revelação extra-bíblica, mas de fato, todos os dias, todas as manhãs, em cada situação, você precisa entender, e eu preciso entender, como Deus quer direcionar a nossa vida e a nossa história. Mas isso não vai acontecer no estalar de dedos. Isso não vai acontecer na famigerada caixinha de promessa. Oh, vamos abrir a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma promessa. Não, não tem só uma não, tem 8.000. Tem mais de 8.000. Mas você não pode vivenciar esse jogo de horóscopo gospel. Isso é horóscopo. Vou ver o que o Senhor tem para mim. Claro que não. Presta atenção nesse texto. Daniel vai dizer o seguinte: eu chorei 3 semanas. Eu não comi coisa desejável, eu não coloquei carne na minha boca, nem vinho algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Eu não me ungi com óleo, eu estava buscando a face do Senhor. Eu defini que eu me consagraria a Deus, e a minha busca envolvia jejum, envolvia oração, envolvia uma série de outras coisas. E eu olho para esse texto, eu penso num próximo desafio para nós: 21 dias de jejum e oração. Não dá para fazer todo mundo sozinho, mas a gente pode escolher 21. Mais pessoas, vamos nos unir. 21 é um número mágico. Não, 21 são só 3 semanas, irmãos. Mas é um tempo interessante, você vê esse tempo se repetindo. Mas a ideia é que esse tempo significa uma busca. Esse tempo significa uma entrega. Esse tempo significa que você vai romper com as algemas que te prendem. Você vai romper com a preguiça. Você vai romper com a indolência. Você vai romper com esse apetite nosso que belisca o dia inteiro. E que acha que não pode viver sem comida. E não acha que pode viver sem bebida. E pior hoje em dia, que de vez em quando a gente vive até sem comida e sem bebida, mas não vive sem o celular, não vive sem a Netflix, ou qualquer outra coisa.
não vive sem a tecnologia. Somos conectados em tudo e desconectados de Deus às vezes. E quando nós precisamos de uma resposta, a gente liga para o pastor e fala assim: pastor, o que é que Deus quer da minha vida? Sinceramente, eu vou escrever um livro, respostas atravessadas que pastor tem vontade de dar, mas nunca vai dar. Porque, meus irmãos, isso é uma pergunta que não se faz. Crente velho, crente que simplesmente já devia estar comendo tutu de feijão com galinha caipira e está pedindo Nescau e Toddy. A portuguesia fala de Paulo, tá, gente? Então você olha para essa realidade. Quando você quiser e precisar ouvir a voz de Deus, não pense que vai ser assim: fala aí, Senhor. Está achando que é fast food ou drive-thru? Não, não é. Exige de mim, exige de você uma busca intensa, exige uma separação de tempo, exige um desligar, um desconectar-se. E era isso que ele estava fazendo. Ele diz que ele chora, porque a visão envolvia conflito. O que é que nós estamos vivendo hoje? Meus irmãos, essa maldita guerra lá em cima, se alastrar, chega até nós. E o que é que nós temos feito? Você olha para o seu filho e você sente o quê? Eu olho para o meu filho de 9 anos e falo assim: oh meu Deus, poupa o meu filho, que essa guerra não chegue até nós. Quando você pega o seu netinho e a sua netinha no colo, você fala: Senhor, que o meu filho, que a minha netinha possa viver. Então, quanto tempo o seu joelho anda dobrado? Para que o arco seja quebrado, para que a lança seja despedaçada, para que os carros sejam queimados no fogo, para que o Putin e os Zelensky tenham juízo. A gente olha quando o pastor Amaury fala. Meus queridos, um vídeo desse é para cortar o coração. São famílias, são avós. Eu vi uma imagem, eu não posso provar se a imagem é verdade. Um casal deu os filhos para uma estranha, falou assim: leva os nossos filhos para além da fronteira, para que eles vivam. Pense nisso, um conflito, tempos difíceis, tempos complexos, nossos filhos atacados por todos os lados, nossos casamentos solapados por todos os lados, e nós sentados no sofá, achando que as coisas vão se resolver. Não, elas não vão se resolver. O combustível da sua esperança chama-se consagração, e se você não se consagrar constantemente, você não aguenta o rojão, meus queridos. O tempo se afunila. Eu vejo gente falando assim: ai pastor, eu não vejo a hora de me encontrar com Jesus. Você acha que vai ser assim, né? Tá. Ele vai dizer: meu filho, eu gosto muito de tu não vai passar por perrengue não, vou te levar. Meus queridos, olha a realidade, dias maus, dias complexos. Olhe o afunilamento. Eu nem sou tão apocalíptico assim, mas não haverá tempo de folga para a igreja do Senhor Jesus. O povo está brigando por candidato A, candidato B. Acorda, igreja. Nós temos coisa muito pior que direita e esquerda. Nós temos o anticristo tentando nos fustigar o tempo inteiro. O diabo, nosso adversário, não dá folga. O problema é que nós estamos achando tudo muito tranquilo. Não está tranquilo. Não está tranquilo. Consagração é o combustível da sua perseverança na oração, na fidelidade a Deus, na fidelidade à família, na fidelidade para com os filhos, consagração no seu trabalho, nos seus estudos, enfim, tudo isso, absolutamente tudo isso, não haverá como perseverar, se você não estiver numa consagração constante. Mas há uma outra coisa interessante que esse texto traz para nós, e diz assim no verso 7, só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Eu, quando olho para esse texto, o que vem à minha mente, o meu coração é o seguinte: andar com gente consagrada não faz de você uma pessoa consagrada. Não faz. Estar perto do coral não me ensina a cantar, nem chamem. Andar com o Lázaro não me faz um homem cheio do Espírito Santo. Mas é bom andar, né, pastor? É melhor isso do que alguns amigos que a gente tem. Isso eu garanto para vocês. Agora, essa proximidade não garante uma transferência por osmose.
Ô pastor, ora por mim que eu quero ser abençoado como o Senhor. Fala, irmão, é meio difícil, né? Às vezes é meio complicado. Porque o irmãozinho e a irmãzinha não ajudam. Uma vida pífia, uma busca inexistente, uma consagração que passa muito longe. Eu pensei nesse texto, porque muitas vezes nós achamos que simplesmente o fato de estarmos numa igreja abençoada, numa igreja que Deus tem feito muita coisa, numa igreja que Deus tem usado para a sua honra e para a sua glória, isso é transferível. Não, não é. Consagração é individual, é luta cotidiana, é o seu leão diário, é uma coisa que você tem que fazer. É óbvio que se você escolher estar na igreja, andar com o irmão em Cristo, ser acompanhada de mulheres e homens consagrados, claro que isso é bênção na sua história, mas isso não é transferível. Você não absorve isso. Você pode influenciar. Sabe um exemplo disso? As pessoas adquirem o evangeliquez. Você já teve um amigo que não tem nada de crente e ele fala que nem crente? Oh, misericórdia! Oh, Jesus! Aí tem até um sangue de Jesus, tem poder de vez em quando, né? E as pessoas, elas usam o nosso vocabulário, mas estão no nosso meio, pertencem, os frutos aparecem, a vida dessas pessoas faz com que elas perseverem. Não, porque você descobre que são sementes que caem no meio do caminho, são sementes que caem no espinho, são sementes que caem na rocha. Mas falam como nós, até cantam. Quantos já cantaram nesse coral ao longo das décadas? Quantas pessoas, e hoje vocês encontram por aí, não querem absolutamente nada com Deus. Quantos irmãos que já estiveram nesses bancos, quantas pessoas, inúmeras. Mas a grande verdade é exatamente essa: andar com consagrados não faz de você um consagrado, ainda que não seja má ideia andar com eles, porque Daniel vai dizer o seguinte: só eu tive a visão, só eu ouvi, os outros não ouviram, os outros não viram, os outros ficaram com medo, eles fugiram, eles se esconderam, porque só Daniel ouviu, porque só Daniel estava consagrado, porque só Daniel estava há 21 dias buscando a face do Senhor, porque só Daniel entendeu que a consagração era o combustível da revelação e da esperança e da perseverança na vida dele. Mas o texto caminha. Uma coisa interessante que está nos versos 8, 9 e 10, diz assim: fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor, e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentido, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, e me pôs sobre os meus joelhos, e as palmas das minhas mãos. Se num momento andar com consagrados não faz de você um deles, num outro momento a solidão da consagração abre caminho para a revelação de Deus ao seu coração, para a revelação de Deus acerca daquilo que você não só precisa, mas acima de tudo daquilo que Ele quer realizar na sua vida e na sua história. Ele diz: eu fiquei só, eu contemplei a visão, eu estava sem forças, o meu rosto mudou de cor. Eu imagino ter uma visão daquela, meus irmãos, não é para qualquer um não. A visão dos céus abertos, a visão da descrição do homem que falava com ele, não tem como ficar em pé. Mas ele diz assim: eu ouvi a voz, e quando eu ouvi a voz era tão poderosa que eu caí, eu desmaiei. Essa era a ideia. Eis que a mão me tocou, sacudiu, tipo: Daniel, reage, levanta, eu tenho que conversar com você, você não pode ficar dormindo, você não pode ficar aí desmaiado, levanta, meu amigo, fica aí. E disse assim: sacudiu-me e me pôs sobre os joelhos e as palmas das minhas mãos, literalmente de 4, queridos. Essa é a ideia do texto. Ele estava ali, ele estava. A revelação acontece na solidão.
quando você se desconecta, quando você desliga celulares, quando você avisa, mãe, pai, marido, esposa, eu vou falar com Deus, dê um tempo, cuida dos meninos, segura o rojão, eu volto em 1 hora, porque nesse tempo, você começa a ouvir, você começa a se desconectar, porque 30 minutos é só para se desligar das coisas. Será que o feijão vai queimar? Será que os meninos estão bem? Será que isso? Será que aquilo? Será que aquilo outro? Não, ele entende que esse desconectar-se, essa solidão aparente, o faz ouvir. Eu tive que escrever um TCC em 12 horas uma vez. Aconteceu isso comigo. Maravilha, escrever TCC em 12 horas. Eu mandei 50 páginas de um TCC para um bendito orientador. Ele não leu. Aí ele me manda uma mensagem. A semana que vem apreciaremos os TCCs. Escreva outro. Falei, hello? Outro? Eu acho que não está bom. É sério? Você teve 3 meses para ler o meu TCC e você me fala, num dia anterior, que não serve? Pensa como eu fiquei feliz com aquela família, com aquele querido. A gente não pode falar outra coisa, né? Falei, tá bom. Liguei para um outro amigo, desabafei tudo que tinha que desabafar. Aí ele falou assim, respira. Vai ter que escrever. Aí eu cheguei para a Vera e falei assim, Vera, eu vou ter que escrever um TCC em 12 horas. Segura o Pedro. Vou desligar o celular. Vou desligar a internet. E eu vou escrever esse negócio. Peguei um energético, botei ali do lado, procurei a minha Ritalina em algum lugar da casa, falei, é hoje. E sentei. E comecei a escrever. Fui escrevendo. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 12 horas. 10 para 6 da manhã tinha um TCC escrito. Escrevi para ele assim, é o que eu consegui fazer. É teu. E mandei. Aí ele responde, tá bom. Falei, Deus é bom. Depois a gente ajustou. Por fim, me formei. Mas se eu tivesse na minha rotina normal, eu não tinha escrito. Se eu não tivesse me isolado, eu não tinha escrito. Se eu não tivesse me desconectado, eu não tinha escrito. Se eu não tivesse falado com a mulher, segura esse abençoado aí, eu não tinha escrito. Sabe por que eu estou dizendo tudo isso, meus irmãos? É que a gente acha que o mundo vai acabar sem a nossa presença. Você já chegou a essa conclusão de a gente se achar indispensável? Se eu não fizer, isso não acontece. Eu gosto de dizer, né? Vocês já perceberam que eu sou o menos politicamente correto de todos os pastores de vocês aqui. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Eu falei, se morrer, a gente vai ter um dia de folga, né, amigo? A gente vai fazer um belo velório para você, e semana que vem a gente contrata outro. Daí o cara se escandaliza logo comigo. Eu falei, calma, queridão, você não é insubstituível, não. É importante, mas não é insubstituível. Você não precisa se matar. Mas tem horas que você precisa se desconectar. Porque essa solidão, e essa solidão com Deus, faz toda a diferença na nossa vida. Faz toda a diferença na nossa história. Porque você não ouve mais ninguém, você só vai ter tempo de ouvi-lo. Só que lembra-se de Daniel, 3 semanas. 3 semanas. Não pense você que isso acontece a jato, não. Não é fast food. Mas o texto continua. O verso 11, ele diz assim, ele me disse, meu Deus, a hora já está assim. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer? Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus de pé tremendo. Ele sai daquela posição patética que ele estava, ele está em pé, mas tremendo que nem uma vara verde. Imagine você ter um encontro com o anjo do Senhor e fala assim, presta atenção que eu vou falar contigo. Meu Deus do céu. À beira do infarto. Aí ele disse assim, então ele me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender, olha só,
aplicação em compreender e a humilhar-te perante o Senhor. Você pode ler comigo? Foram ouvidas as tuas... Eu estou no verso 12. Foram ouvidas as tuas... Olha o restante do texto. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Oh, meu irmão, pensa em Daniel falando assim, eu sou o cara, eu fiz um anjo descer, eu fiz o Altíssimo mandar um representante falar comigo, pense num cabo da oração forte. Menos, Daniel, claro que não. Mas o que é que emerge desse texto para nós? É que se a consagração é o combustível para a nossa perseverança, o olhar de Deus está sobre os consagrados. O olhar de Deus busca mulheres e homens consagrados. 1 Crônica 16:9, ou 2 Crônica 16:9 diz, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, buscando aqueles cujo o coração é totalmente dele. E eu olho para esse texto e entendo que Deus busca uma tropa de elite, por assim dizer, de homens e mulheres consagrados, de homens e mulheres que por causa das suas palavras, que por causa das suas orações, que por causa da sua humilhação, Deus se manifesta, Deus direciona, Deus dá graça. Nós celebramos curas, nós celebramos compras de imóveis, nós celebramos recebimento de sedes campestres, nós vemos jovens e mulheres chegando à igreja, nós temos vigílias de 12 horas, nós temos tempo de jejum, mas meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, os olhos do Senhor buscam esse tipo de homem e esse tipo de mulher. E essa é a pergunta, que tipo de homem e que tipo de mulher eu sou? Que tipo de homem Deus encontra em mim? Eu gosto muito de Jó, quando o diabo rodeia a terra, está lá no céu, o Senhor fala assim, viste o meu servo Jó, homem íntegro e reto, e que se desvia do mal. E que continua íntegro e reto e se desviando do mal durante todo aquele livro, que é uma verdadeira escola do sofrimento. Pais, homens, futuros maridos, meninas que pensam em casar, não se desespere, que se o seu namoradinho, se o seu noivo não é capaz de orar mais de 10 minutos com você, manda embora, manda vazar, porque esse tipo de homem não serve para liderar a sua vida e a sua casa. É isso, pastor? Está querendo melar o meu namoro? Estou não. Mas esse infeliz não vai te ajudar. Rapaziada, essa menina não quer saber da casa do Senhor, você vai querer o que com essa menina? Quando eu conheci Vera, isso não é exemplo para ninguém. Quando eu conheci a Vera ainda não servia o Senhor. E eu já era seminarista, pensa num cabo sem juízo. Aí eu vou conversar com a Vera. Vera era minha paixão de adolescência. A Débora está vermelha em casa. Vera era minha paixão de adolescência, gente. Eu era arriado, os 4 pneus por ela. Apaixonadaço. Tive até coragem de pedir ela em namoro para o pai. Um alemão, gente, que quando você olhava ele ficava vermelho. Quando ele estava bravo, o meu sogro ficava vermelho. Eu cheguei só no portão, não passei do portão. Ele perguntou assim, o que você quer? Eu falei, nada não, moço. E fui-me embora. Eu reencontro Vera depois de 12 anos. E Deus começa a direcionar algumas coisas. Um dia eu sentei com a Vera e falei assim, Vera, é o seguinte. Eu sou crente, deixa eu te avisar logo. Meio sem juízo, mas sou. Você tem 2 opções. E nenhuma delas vai alterar a nossa... que a gente era amigo antes. Você tem a opção de ficar comigo ou ficar semigo. Se for para ficar comigo, eu acho que você vai ter que andar pelo mesmo caminho que eu ando. Se você não quiser, não tem nenhum problema. Não tem problema. A gente continua amigo, a gente já era amigo antes. Aí eu falei assim, eu vou te levar em 3 igrejas. Pense. Primeira igreja que eu escolhi, uma igreja do Reteté. Falei assim, vai que ela gosta, né? Levei ela numa igreja bem penteca, gente.
Ela saiu com o olho desse tamanho, falou assim, igreja estranha, né? Falei, também acho. Falei, menos uma. Vocês riem, né? Pois é. Aí levei ela na comunidade. Falei assim, eu acho que ela vai gostar dessa comunidade aqui. Aí no dia, uma menina resolveu dar um testemunho para lá de atravessado. Ela olhou e falou, estranho o testemunho da menina. Eu falei, também achei. Eu falei, bom, só resta a presbiteriana para levar, né? Falei assim, vou levar, naquela não vai ficar e o namoro vai acabar bem aqui. Aí levei ela na presbiteriana. Ela saiu de, ai, que legal a sua igreja. Eu falei, é mesmo? E aí, gostou? Gostei. Por que você gostou? Meus amigos da faculdade estão tudo aqui. Eu falei, é sério? Mas eles nunca te falaram de Jesus? Não, eu nem sabia que eles eram crentes. Eu falei, rapaz, o negócio está bom pro meu lado. Aí um grande amigo começa a discipular a Vera, e ela converte-se, e eu a batizo, e me caso com ela. Mas o que me estranha nessa conversa toda, que eu gosto de contar, o pessoal ri mesmo, é que ela tinha um monte de amigos de faculdade. E ela contava para mim que ela ia para as festas com eles. E ela contou para mim que viajou inúmeras vezes com eles. E ela contou para mim que convivia com eles. Mas ela não sabia que eles eram crentes. Pense nisso. O nosso grau de consagração faz que as pessoas vejam Cristo em nós. Sem chiitismo, sem você ser aquele crente chato que a pessoa não consegue dar um espirro que você já vai para o inferno. Não, as pessoas conseguem ver em você um referencial de Deus. Essa é uma boa pergunta, porque os olhos do Senhor estão em busca dos consagrados. Pode-se ter a melhor voz, pode ser sopraníssimo, pode ser aquela mezzo-soprano maravilhosa, aquele barítono, aquele homem que canta divinamente, que quando canta, encanta. Mas sem a vida consagrada, vai ser só mais um bom cantor e mais um bom músico. Ou mais um bom profissional. Pare para pensar, os olhos do Senhor passam por toda a terra, buscando aqueles cujo coração é totalmente, não dá nem margem para variar, é totalmente, é tudo ou nada, sim, sim, e não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. O texto vai continuar dizendo, que diz assim, no verso 13, fala assim, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu, por 21 dias, 21 dias era o que, irmãos? O tempo da consagração de Daniel. O príncipe me resistiu por 21 dias. Um dos primeiros príncipes veio ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Aqui ele não está falando de uma batalha física, ele está falando de uma batalha espiritual, uma batalha renhida. Ele está falando de uma verdadeira luta corporal que o anjo está tendo com principados e potestades. E qual é a revelação? E qual é a lição? É que a revelação de Deus acontece em meio a uma luta espiritual intensa. Oh, meus queridos, se nós tivéssemos olhos para ver o mundo espiritual que nos cerca, nós veríamos uma luta das mais renhidas possíveis e imagináveis. Então nesse ambiente, às vezes nós oramos 10 minutos e falamos assim, Deus não me respondeu, Deus não me ouve, Deus não me ama. Ô pastor, parece que Deus se esqueceu de mim. Acho que Deus fala assim, fala sério, você orou 10 minutos e está dizendo que eu me esqueci de você? Você tem essa oração, essa vida de oração pífia? Você tem essa espiritualidade da profundidade de um pé de cebolinha, e você está querendo que eu te responda imediatamente, quando você acha que eu tenho que falar com você? Acho que tem um probleminha, o papel está invertido. Quem é Deus nessa história? Quem é Senhor nessa história? Há uma batalha, irmãos. Quando nós estamos aqui falando de 12 horas de oração, eu quero dizer algo para você, é pouco, é muito pouco. Quando nós falamos de 24 horas de jejum, eu quero dizer que é pouco, é muito pouco. Quando nós falamos de vida de consagração intensa, ainda é muito pouco. Nós temos aqui nessa igreja em torno de 900 membros, aí, vamos dizer que comungantes, gente que já sabe discernir entre o pé e a mão, gente que passou pela classe de catecúmenos, gente que frequenta
coral, gente que frequenta o movimento, gente que frequenta a SOS, gente que vem aqui nos cultos, na classe de casais, vem aos cultos, gente que tem noção do que é certo e do que é errado. Mas às vezes, irmãos, quando nós desencadeamos um processo tão simples, que basta você entrar na internet, fazer uma inscrição de 15 minutos, gente, 15 minutos não dá nem para aquecer, 15 minutos não dá nem para aquecer. O pastor Mauro falou assim, 15 minutos, eu falei, 15? Ele falou, Eu falei, então tá bom, 15 minutos em um dia de 24 horas, o que é, meus queridos? Dá nem o dízimo do dia. E aí as pessoas ficam numa lenga-lenga enorme para colocar um nominho. Ai, pastor, é porque eu não gosto de dizer que vou orar. Eu nem quero saber. Mas quando você faz a sua inscrição, você está dizendo assim, eu estou me comprometendo. Eu entendo que essa batalha é minha e que esse horário é meu. Eu tenho que fazer. Alguém chega e fala, pastor, pode deixar meu nome lá. Não existe débito automático para oração, não, irmãos. É você que vai lá e se inscreve. Você vai lá e se inscreve todas as vezes. A menos que o conselho mande eu parar de dizer isso. Mas eu vou continuar dizendo, quando você tem esse ato de entrega, você está dizendo, eu estou ciente que eu estou entrando na guerra. Eu estou ciente que eu estou entrando na batalha. Pastor, eu não tenho tempo, se tranque no banheiro. Funciona de vez em quando. Porque às vezes é o único lugar que a gente tem sossego. Some. Faça alguma coisa. Não deixe que nada, absolutamente nada impeça, porque é um tempo de muita luta, irmãos e irmãs, é um tempo de uma guerra profunda e ferrenha. Estamos em guerra, muito pior que Ucrânia e Rússia, muito pior que Terceira Guerra Mundial, muito pior, porque nós lutamos com inimigos invisíveis, e temos que contar também com o fortalecimento daquele que nós não vemos, mas que nós cremos. É por isso que consagração é esse combustível, porque sem isso nós não vamos prosseguir. Queridos, caminhando para nós fecharmos essa palavra nessa noite, o texto a partir do verso 15 diz assim, ao falar ele comigo essas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que como uma semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios, então passei a falar. E disse àquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores fortes, e não ficou força alguma, como pois pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me restou força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu, e disse, não temas, homem muito amado, não temas, mulher muito amada, paz seja contigo, ser forte, ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala meu Senhor, pois me fortalecestes. O que é que esse texto traz para nós? Esse texto evidencia a nossa limitação, quando aquele homem que nós podemos atribuir a presença de Cristo diante de Daniel, não está nenhuma dificuldade de ter sido o próprio Cristo que fala com ele. Quando aquele homem fala, Daniel cai por terra. Eu fico vendo de vez em quando, em alguns locais, o povo profetando, o cabo falando assim, diz o Senhor, e está lá em pé, bonito, peito estufado, aquela coisa toda. Meus irmãos, ninguém fica na presença de Deus verdadeiramente e fica em pé, não. A gente se dobra, a glória e a majestade de Deus nos coloca por terra, a glória e a majestade de Deus evidencia toda a nossa limitação. Não tem forte, não tem poderoso, não tem pastor experiente, não tem crente novo, não tem crente velho. Essa revelação de Deus aos nossos corações quando estamos consagrados, ela exaure as nossas forças de tal maneira, porque a glória dele toma-nos. Mas ao mesmo tempo, revela a misericórdia dele. Daniel diz, Senhor, eu não dou conta, eu não sou digno, eu não consigo falar, o seu poder é muito grande para mim. Meu Senhor, quem sou eu? E ele vai dizer, não temas, homem muito amado. Gente, na boa, ouvir uma fala dessa, a gente ganha uma vida inteira.
Oh, meu jovem, você é muito amado. Minha jovem, homens, mulheres, vocês são muito amados. Gente, vocês têm noção do que é receber uma palavra dessa da boca do próprio Deus? Você se lembra de Jesus na ocasião de batismo em Mateus? Quando Deus fala acerca de Cristo? Este é o meu filho amado, no qual tenho muito prazer. Deus fala com Daniel: Daniel, calma Daniel, você é muito amado. Paz seja contigo, Daniel. Eu não vim trazer tribulação para a sua vida, eu vim trazer paz para a sua vida. Daniel, reage, ser forte, Daniel. Vamos lá, meu querido, levanta-se embora, porque o ministério é renhido, a luta é grande. Mas Daniel, eu tenho ouvido você, eu estou aqui por sua causa. E Daniel, a exemplo de Samuel, manda: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Manda boa, porque a gente tem que falar para esse povo acerca do que eles precisam ouvir, acerca da verdade que o Senhor tem para cada coração. Mas sinceramente, vocês acham que isso aconteceria com Daniel sem consagração? Não. Tira o cavalo da chuva, vai morrer com pneumonia, porque isso não aconteceria em nenhuma instância. A revelação, ao mesmo tempo que evidencia que nós somos limitados e que diante de Deus somos pó, ela também evidencia a misericórdia de Deus, que fala assim: vocês são amados, levanta, ser forte, vamos lá, meu filho, minha filha, não vai ficar no chão não, eu não estou aqui para te deixar no chão, a minha revelação não é para te deixar no chão, a minha revelação é para te fortalecer. É isso que Deus tem para nós, queridos. Por isso, esse desafio, esse ano vocês vão azedar de tanto ouvir eu e Lázaro falando na orelha de vocês. Reclama com o pastor Mauri, foi ele que pediu. Então, dividir a culpa. Então você olha para essa realidade. Não há como ser uma igreja vitoriosa. E quando eu falo de vitória, não é para ser melhor que ninguém. Não é para mostrar que nós temos o maior templo. Isso é bobagem. Porque se essa igreja lotar a ponto de nós não conseguimos colocar vocês em um culto, fazemos 10, porque nós temos pastor para tocar 10 cultos aqui durante o domingo. Nós temos músicos para tocar 10 cultos aqui domingo, temos coral para tocar e cantar, temos gente boa para fazer. O problema não é espaço, meu irmão, o problema é relevância. Quando o pessoal passar na frente dessa igreja, vai dizer o quê? Ó, que templo bonito, ou vão dizer: eu ouvi dizer que quem entra nessa igreja recebe uma palavra de Deus para a sua vida e nunca mais é o mesmo. Eu ouvi dizer que tem um povo aí que é diferente. Os jovens, apesar de parecer com os nossos, não são do mesmo jeito. As meninas, apesar de parecer com as nossas meninas, não são iguais. Eu não estou chamando você a uma vida de alienação essênia. Eu estou chamando você a uma vida de relevância, baseado na consagração que você tem a Deus. Amanhã é segunda-feira. E eu olho para o rosto de vocês, vocês dizem assim para mim, eu olho vocês fazendo, mexendo assim com a cabeça, eu fico pensando: será que ele está dizendo o quê para mim? Para mim você não precisa dizer nada. A sua resposta tem que ser para Deus. Sim, Deus, eu entendi a palavra. A minha vida é muito meia boca mesmo. E eu preciso melhorar. Eu preciso me consagrar. Eu preciso viver para a sua honra e para a sua glória. Eu quero provar daquilo que Daniel provou. Mas saiba, você e eu não provaremos sem a devida consagração. E eu concluo, queridos, com os versos 14, que diz assim: agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Dr. Augusto Nicodemos lançou um livro dizendo assim: ainda não é o fim. Ainda não é o fim não, meus irmãos. Tem muita coisa. Nós vamos ouvir de muita guerra. Nós vamos ver muita coisa acontecendo. Vamos ver muitas loucuras sendo feitas. Mas ele diz assim no verso 20. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Ele diz assim: eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está expresso na escritura da verdade. E não há quem esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Pensa numa fala interessante. Mauri,
Você sabe por que eu vim? Pensa. Acho que a gente ia olhar para o anjo e falar assim, o senhor não tem nada mais fácil para perguntar não? O número da Mega Sena, por exemplo. Sabe por que eu vim? O pobre do Daniel ia imaginar o quê, gente? Imagine, coral, vocês no ensaio e recebem uma fala dessa. Vocês sabem por que eu vim aqui? Ele está dizendo, eu vim preparar você. Eu vim dizer o que vai acontecer. Para não ficar com diz-que-me-diz-que. Sabe qual é a lição que surge aqui? É que a revelação de Deus em tempos de consagração é para não nos deixar no escuro. É para não nos deixar na ignorância. Ficar à mercê de profetas e profetisas, de gente que começa com astrologia. Não, ele diz assim, olha, eu estou declarando para você o que está expresso na Escritura da verdade. O que tem que te guiar é a palavra. O que tem que guiar é a sua Bíblia. Pode ser digital, pode ser na nuvem, pode ser aquela Bíblia que a sua avó te deu e você tem até hoje. Não importa, isso é o que tem que nos guiar. Porque, meus irmãos, a revelação não nos deixa no escuro. Um homem e uma mulher consagrados ao Senhor nunca ficarão no escuro quanto às verdades que Deus tem para ele. Pode ser verdades duras, podem ser verdades incômodas, podem ser verdades que você não quer ouvir, mas você nunca alegará ignorância e nunca poderá dizer, o Deus a quem eu servi me deixou no escuro e eu não sabia para onde andar. Meu irmão, minha irmã, você que está conectado conosco nas redes, pense nisso. Consagração é o combustível da sua e da minha perseverança. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida? Verdade. Só que não se esqueça do que se passou antes desse versículo. Não se esqueça dos desafios anteriores. Lembre-se, consagração é a condição sine qua non para a manifestação dessa revelação de Deus. Não estou falando de profetada. Não estou falando de eu acho. Eu estou falando da palavra do Senhor ao seu coração. Da verdade específica para a sua vida. A consagração nos ensina que andar com consagrados não faz de nós consagrados. Por isso que nós temos que assumir o nosso protagonismo diante de Deus e dizer, Senhor, eu não creio mais porque dizem, como aqueles homens da mulher samaritana, nós não cremos mais porque ela falou, nós cremos porque nós temos visto e ouvido. Para de viver de experiência dos outros, para de viver com muleta, pedindo oração toda hora, quando você pode adentrar o Santo dos Santos e apresentar a sua causa ao seu Deus. Queridos, a solidão da consagração abre caminho para a revelação de Deus. Você não consegue ouvir a palavra de Deus no meio de milhões de vozes. Vai ter uma hora que você vai ter que desconectar absolutamente tudo e dizer, fala Senhor, porque eu preciso ouvir só uma voz, e essa voz é a tua. Esse olhar de Deus que anda por toda a terra, busca homens e mulheres consagrados, e você precisa responder, quem é você? Quem sou eu? Sou um homem, sou uma mulher consagrada? Ou sou alguém que estou brincando de ser crente? A revelação, ela acontece, mas ela acontece em meio a uma intensa batalha. Não espere uma resposta para ontem. Saiba que a resposta vem à medida que você se consagra e luta, e ora, e jejua, e se entrega. A consagração vai fazer com que a revelação de Deus evidencie a nossa limitação, mas revele a misericórdia dele para com cada um de nós. E essa consagração é tamanha que faz com que nós não fiquemos no escuro, porque Deus há de revelar aquilo que nós precisamos. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos, eu não tenho como colocar isso dentro da cabeça de vocês, se não descer ao coração, se o Espírito Santo não iluminar a vida de cada um de nós, a começar em mim,
Os ouvidos mais perto da minha boca são os meus. E eu preciso ouvir. E eu luto com isso todos os dias. Porque se eu deixo um dia de orar, no outro eu já estou com preguiça de novo. E é bom, e é fácil demais você largar as coisas de Deus. É fácil demais você se distrair. É fácil demais você dizer, eu estava tão atarefado, então eu vou ensinar para vocês o que Martinho Lutero fazia. Lutero dizia assim, quando eu tenho pouca coisa para fazer, eu oro 2 horas por dia. Quando eu tenho muita coisa para fazer, eu oro 5 horas por dia. Uai, não tinha que ser o contrário? E ele dizia, não, é porque eu preciso de mais graça, eu preciso de mais sabedoria, eu preciso de mais direção, eu preciso de mais poder, eu preciso de mais unção, então eu tenho que orar mais. 4 a 10 de abril. Pastor Amauri, já está liberado para mandar links para vocês aí, porque você tem um desafio, e o desafio é seu. Quer desafiar sua família? Desafie. Mas assuma primeiro o seu desafio. Ai, pastor, vou assumir 15 minutinhos. Reage, meu irmão e minha irmã. 15 minutos nem aquece. Escolhe aí 1 hora por dia. Divide em 15 minutos. Consagre um tempo de 1 hora. Ah, não dá tempo, não consigo, pastor. Você vai descobrir que você consegue mais do que você imagina, quando você propõe de fato ao seu coração. Já se prepare para a vigília da família. Pai, mãe, filho. Vamos lá, vamos orar juntos, vamos começar a buscar a face do Senhor juntos. A família está em frangalhos, a família está nessa complexidade toda. Meus irmãos, talvez falte uma dose extra de consagração familiar. Bora orar junto, vamos jejuar pela família, vamos lutar o bom combate. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Obrigado, Deus, obrigado pela sua bondade, misericórdia e fidelidade, por tudo que tens feito, por aquilo que estás fazendo e pelo muito que ainda farás, e a começar em mim, que a minha boca não profira algo que eu não queira ou que eu não pratique, que eu possa vivenciar essa experiência de Daniel na minha história, que a tua igreja, Senhor, possa vivenciar. Eu oro, agradecido, te engrandecendo, no nome que é sobre todo nome, nome santo, precioso, maravilhoso de Jesus, que se revela aos nossos corações e que nos fornece o combustível para perseverar através da consagração, agora e sempre. Amém, Senhor.